Em 1962, um marco acontecia na história de nosso país. Surgia uma instituição que ajudaria a explicar, pesquisar e estudar todos esses fenômenos que uma competição proporciona em nosso cérebro. Surgia a Academia Brasileira de Neurologia, a ABN. Se você também está nostálgico e quer reviver esses momentos tão marcantes, então venha com a gente. A academia teve seu início em 1962, né? Então estamos nos 60 anos de academia. Foi criada numa reunião presidida pelo professor Deolindo Couto, no Instituto de Neurologia do Rio de Janeiro. E nesse momento que tinha em torno de 50 membros fundadores, né, se instituiu a primeira diretoria, que era composta então com o presidente o Dr. Aderbal Tolosa, né, que está aqui até nessa foto, né, pelo professor Deolindo Couto, foi o segundo presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Nos primórdios da história da ABN, existem dois importantes nomes a serem destacados: Aderbal Tolosa, o primeiro presidente da ABN, e Deolindo Couto, o fundador e segundo presidente. Sobre a escolha de Aderbal Tolosa, suas qualidades fizeram com que ele tivesse destaque para ser escolhido o primeiro presidente. Então, os professores e outros convidados que compareceram a essa reunião resolveram fundar a Academia Brasileira de Neurologia, 62. E o escolheram como o primeiro presidente da Academia Brasileira de Neurologia. Era um indivíduo reconhecido como excelente administrador, um indivíduo conhecedor. Ele era muito adepto da educação em neurologia, havia começado um grupo de pesquisa de tal forma que ele parecia a pessoa indicada. O professor Deolindo Couto foi, sem dúvida alguma, uma pessoa totalmente especial. Ele tinha um desejo muito grande disso, porque ele dizia a todos nós que era um absurdo a neurologia não ter uma instituição que congregasse os neurologistas brasileiros. Ele assumiu a presidência em 1966 e ele deixou pelo falecimento em 29 de maio de 1992. Naquele período, então, nascia a Academia Brasileira de Neurologia. E para que fosse reconhecida visualmente, era preciso uma identificação, algo que fosse além de formas, mas que houvesse significado. Quando a gente olha o logotipo, é interessante perceber que cada elemento foi pensado de maneira bastante clara. Então nós temos aí neste símbolo a coruja e a vela, dando para nós a mensagem de uma vigilância permanente, diuturna,
associada a um ser sábio, a sabedoria representada então pela coruja. Mas as linhas retas são sempre tradicionalmente, simbolicamente associadas às coisas terrenas, às coisas materiais, né? Ao poder material. E por fim, a gente tem toda essa estrutura, a coruja, a vela a óleo, as linhas retas, circundadas pelo círculo, que é um símbolo desde sempre, né? Um símbolo das coisas do universo, da completude. Mas a ABN não ficaria somente restrita ao âmbito nacional. Importantes ligações com instituições mundiais também foram realizadas. A World Federation é uma entidade que congrega, assim, basicamente todos, quase todos, né, órgãos representativos da neurologia em cada país, né? E isso acontece com várias especialidades médicas, né? Então é muito importante que a ABN esteja filiada a essa organização, né? Nesse guarda-chuva da organização, porque aí nós temos assim as mesmas não só preocupações, mas as mesmas atitudes que vão acontecer para desenvolvimento da neurologia em todos os países. Então é uma forma, digamos, de fortalecer, né, a representatividade do Brasil e dar um cunho, digamos, oficial. Os departamentos científicos, os DCs da Academia Brasileira de Neurologia, são uma instância muito importante da Academia Brasileira de Neurologia. Atualmente existem 24 departamentos científicos, né, em muitas áreas da neurologia. E eles têm feito muito, também o próprio grupo de doenças cerebrovasculares ganharam o prêmio de melhor programa de divulgação de acidente vascular no Congresso Internacional. Há outros prêmios também significativos ganhos por membros do departamento científico. Entre vários presidentes que ao longo destes 60 anos passaram pela ABN, as mulheres também tiveram seu espaço, representando assim uma conquista coletiva. Os presentes apoiaram minha indicação e fui aclamada em pé por eles. E isto me estimulou muito. Naquela época, como hoje, as mulheres que tinham possibilidades foram aproveitadas e estimuladas no contexto do desenvolvimento da ABN, junto com os nossos colegas que também estavam crescendo. Durante 2 anos, eu viajei incessantemente pelo Brasil, propagando nossas atividades para que eles pudessem conhecer a neurologia brasileira sonhada por mim, que realmente foi uma conquista coletiva, porque todas as mulheres estavam unidas e, junto com os próprios colegas, formávamos um grupo grande que estava muito entusiasmado com o que estava acontecendo. Uma avaliação em 2010, feita pela doutora Marleide da Mota Gomes, revelou haver 200 membros titulares mulheres e 450 homens, 240 membros efetivos mulheres e 375 homens. O número de membros aspirantes era equivalente, refletindo uma tendência da época da paridade evidenciada já no ingresso dos cursos de medicina. Estaremos, portanto, em posição confortável para afirmar que houve uma grande evolução na participação das mulheres dentro da ABN? Por um lado, sim, pois alcançamos uma paridade estatística em termos numéricos de membros em relação ao gênero. Entretanto, é necessário aprofundar essa análise em termos qualitativos. O que os dados nos evidenciam é que mulheres continuam em minoria em relação à posição de fala, de decisão, de poder. Portanto, conforme você observa na representatividade de mulheres nos congressos, com palestrantes e organizadores.
Durante os 60 anos da ABN, só 2 neurologistas estiveram na posição de presidente, sendo a doutora Nilda Rota a primeira e eu a segunda. Espero que não seja a última. Reconhecemos, sim, que existem desigualdades de condições de trabalho, oportunidades de cargos de chefia em serviços de ponta no atendimento e de pesquisa nas academias. Em virtude dessa análise, foi criada uma comissão para sanar essa desigualdade, após identificar as suas razões. Constatou-se que era desproporcional o número de mulheres neurologistas e neurocientistas em posição de comando para serviços de implementação de políticas públicas. Hoje, reconhecemos que existe neurologista como a doutora Sheila Martins, durante anos trabalhou em conjunto com o Ministério da Saúde para implementar a Rede Brasileira de Atendimento no AVC, e atualmente é a presidente da World Stroke Organization. Doutora Maria Lúcia Brito, atuando na pesquisa epidemiológica de doenças virais emergentes associadas a comprometimento neurológico no estado de Pernambuco, que paralelamente implantou um serviço de referência para tratamento de doenças desmilitantes, é referência para nós. Neste mesmo campo, outras também foram pioneiras, como a doutora Sonisa Alves Leon e Regina Varenga, no Rio de Janeiro, e Doralina Brum, em Botucatu. Esta desenvolve o projeto Redone na plataforma da ABN. Ter atuado em múltiplos postos de entidade tão importantes como a ABN, e agora como coordenador da Comissão de Ética, é para mim motivo de orgulho e expresso aqui minha gratidão àqueles com quem trabalhei e que me ajudaram a tomar decisões e levar nossas propostas adiante. Ao lado de alegrias e após muito trabalho já realizado, ainda há muito o que fazer, pois gostaria de devolver à sociedade o que recebi por ter estudado em faculdade pública, ter tido a oportunidade de complementar meus conhecimentos em instituições estrangeiras e também pelo privilégio de ter trabalhado prioritariamente no SUS em contato direto com o povo. Se eu tive dificuldade na aceitação por ser mulher como neurologista, tendo ouvido no início da minha carreira de professor que ninguém confiaria seu cérebro a uma mulher, ficarei feliz de ver a doutora Sônia Bruck coordenando descer mulheres na neurologia e cumprir a missão em relação aos pontos elencados quando de sua fundação, principalmente a abertura de possibilidades para um trabalho digno em qualquer posição que elas almejam. Foi criada nesse congresso, em 2019, então a gente propôs à ABN que existisse essa comissão e prontamente foi aceita. Todos os nossos pares entendem que realmente a gente precisa dar maior visibilidade para as mulheres na comunidade neurológica. Então, essa comissão, ela tem como objetivo realmente mostrar que existem mulheres na neurologia e que a gente tem um papel importante na neurologia. E isso é tão verdade que atualmente a gente tem 2.509 mulheres associadas à ABN e 2.720 homens. Então, metade, né? Somos metade. Para que as pesquisas e importantes estudos pudessem ser reunidos em um só lugar, foi filiada à ABN a já existente revista Arquivos de Neuropsiquiatria. A revista Arquivos de Neuropsiquiatria é uma das revistas oficiais da Academia Brasileira de Neurologia, uma revista científica que no ano que vem completa 80 anos de existência. Ela foi fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Neurologia, mas com a criação da ABN se tornou órgão ou revista científica oficial da nossa academia. Na atualidade, nós estamos recebendo um número considerável de artigos científicos na área de neurologia, não só do Brasil e América Latina, mas estamos recebendo de outros países europeus e asiáticos. O de neuropsiquiatria já há alguns anos, e isso vem se consolidando,
como a principal revista científica brasileira e da América Latina. Mas para que um profissional seja considerado um especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, é necessária a realização da prova de título. A comissão de ensino, ela foi formada em 1970, então é uma comissão que tem uma responsabilidade muito grande, porque ela elabora junto à Academia Brasileira de Neurologia questões para a prova do título, então a responsabilidade é imensa. Prova de título concedida pela ABN, ela dá à sociedade a garantia de que o profissional é bem formado. Ele tem os requisitos básicos para exercer a especialidade. Isso dá segurança para a sociedade, de um modo geral, de que os profissionais são bem formados. E é dessa forma que a prova é feita, né, para avaliar os conhecimentos, para ver se o neurologista está qualificado a exercer a especialidade. Em 2019, nós começamos um treinamento em 4 anos. O neurologista treinado em 4 anos, onde ele aprende também neurofisiologia, ele aprende se aprofunda mais em psiquiatria, em reabilitação, em otoneurologia, em neurooftalmologia. Tem sido muito enriquecedor no treinamento e na formação e no amadurecimento desse médico. E para que os estudantes de neurologia tenham cada vez mais oportunidades de crescimento, 2 importantes programas foram criados durante o Jubileu de Ouro da ABN. O programa Desafios em Neurologia e, posteriormente, a Neurocopa. Em 2012, entre os dias 4 e 8 de agosto, ocorreu o 25º Congresso Brasileiro de Neurologia. E comemorou-se, foi extremamente importante, porque comemorou-se 50 anos da Academia Brasileira de Neurologia, portanto, o jubileu da ABN. E nesse congresso também foi criada uma sessão que foi os Desafios em Neurologia, e devido ao seu grande sucesso, ele passou a integrar de forma definitiva, até hoje, todos os nossos congressos. Os desafios em neurologia do Congresso Brasileiro da Academia Brasileira de Neurologia, eles surgiram há cerca de 10 anos. E nesse momento, os residentes podiam então apresentar os seus casos, orientados pelos seus supervisores, e discutir com os especialistas na área. Também criaram a chamada Neurocopa. Era uma forma diferente de interação, uma forma didática de questões na área da neurologia e também para avaliar o conhecimento geral dos neurologistas. Para quem acompanha a ABN já há muito tempo, hoje enxergar todas as conquistas e resultados só pode se resumir em um único sentimento: gratidão.
Então, assim, ver esse desenvolvimento da academia desse período até atualmente é gratificante, né? Conhecer várias diretorias, vários presidentes, a secretaria no geral, foi muito gratificante e está sendo gratificante sempre estar aprendendo com cada um deles. Nesses 60 anos de história, né, onde a academia é esse processo dinâmico e contínuo de crescimento, né, a gente só pode agradecer a toda a comunidade neurológica pelo empenho, né? A neurologia brasileira é uma neurologia de excelência graças a todos os membros que compõem a Academia Brasileira, né? Então, parabéns a todos os integrantes da Academia Brasileira de Neurologia.